Fala, Vanderlei, boa tarde a você mais uma vez, boa tarde a todo mundo aí na mesa, no Esporte em Discussão, ao ouvinte da Jovem Pan também. Então, foi um desentendimento durante os treinos dos reservas, né? Os titulares estavam em um outro gramado, já se preparando para a partida de amanhã diante do Santa Cruz pelo Campeonato Brasileiro, e aí no treinamento dos reservas, o Marcial estava marcando o Wilson, zagueiro do Corinthians, uma marcação forte, aí o Wilson acabou perdendo a cabeça, inicialmente ele acerta uma cotovelada de leve no Marcial, e depois ele vira e acerta um soco em cheio no queixo do meio de campo corintiano, né, jogador revelado pelo Corinthians. O Marcial vai a nocaute ali no gramado, fica encolhido, sentindo muitas dores, aí chega a turma do Deixa Disso, chega o Cássio, também o Christian, e aí depois os jogadores se cumprimentam, inclusive saíram do treinamento abraçados. O técnico Fábio Carille veio agora há pouco aqui, conversou com a imprensa e ele, entre aspas, minimizou, disse que é coisa de jogo, que acontece eventualmente, que é inadmissível, né, que ele não quer que aconteça esse tipo de coisa, mas que eventualmente acontece. Aí ele foi perguntado se haveria algum tipo de punição ao Wilson, ele disse que não, que o Wilson é um cara bacana, um cara agregador, né, que inclusive isso não deve mais se repetir, que já conversou com o Wilson, mas vale lembrar que o Gustavo, quando ele fechou com o Corinthians, no primeiro treinamento que ele teve, aconteceu um lance entre ele e o Wilson acertou uma cotovelada no Gustavo, portanto o Wilson aí em incidente, né, primeiro pegando, entre aspas, um cara que estava no primeiro dia de trabalho, ainda sem moral, e agora pegando um moleque da base que também não tem toda essa moral, né, não tem nem como responder. Muita gente acha que o Marcial devia ter tido alguma atitude, de repente respondido ao Wilson na hora, argumentado com ele, inclusive essa é a minha opinião, mas o Marcial só ficou quieto, tentou não entrar em atritos, né, com o Wilson, principalmente porque o Wilson é um jogador experiente. Mas, aparentemente, tudo resolvido por aqui no Corinthians, né, entre Wilson e Marcial. O Wilson não foi relacionado para a partida de amanhã, mas isso já era previsto, já que o Wilson está na chamada transição, ainda precisa aprimorar a parte física. O Marcial foi relacionado normalmente, vai para o jogo, né, vai ficar no banco de reservas. Então, aparentemente, o clima quente que aconteceu ali no treinamento já ficou para trás, os jogadores já se entenderam e está tudo bem entre o Wilson e também entre o Marcial, Vanderlei. Na sua avaliação, é isso mesmo? Na minha avaliação, sim, né? O Marcial parece ser um cara tranquilo, o Wilson também é um cara bem bacana, pelo que dá para observar aqui no treinamento do Corinthians. O Wilson, às vezes, perde a cabeça no calor do jogo, no calor do treinamento, mas não é uma má pessoa. Eu acho que, com certeza, teve um bate-papo entre o Wilson e o Marcial, e eles se entenderam, deve estar tudo bem, sim, entre os dois jogadores do Corinthians.